Resumo da semana. Bom, vários temas foram votados pelo plenário da Câmara dos Deputados ao longo dessa semana, mas mais do que isso, o Congresso Nacional também se reuniu e votou vetos importantes e créditos extraordinários. Quem vai trazer um pouco de todas essas votações para a gente é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo bom, Márcia Aquilissardi, como vai? Tudo certinho, tudo tranquilo. Bastante votações, né, ao longo da semana, ao contrário do que aconteceu na semana passada, em que as votações foram um pouco mais emperradas, não é, Ana? Vamos começar pela Câmara, então? Bom, a Câmara votou, por exemplo, mudanças nas garantias dos empréstimos. O que isso significa, Ana? Pois é, Márcio, essa foi uma semana aqui na Câmara dos Deputados, como você mesmo destacou, com muitas votações, e essa do marco legal das garantias já era uma proposta que tinha passado aqui pelos deputados, ela foi ao Senado, passou por modificações no Senado e por isso voltou aqui à avaliação dos deputados. E o que prevê esse marco legal das garantias? A ideia que está por trás do marco legal é justamente você, como o próprio nome diz, aumentar as garantias para quem empresta, quer dizer, para as instituições financeiras. E aí, você aumentando essa possibilidade de garantias às instituições financeiras, aos bancos, por exemplo, a aposta do governo é que você possa ter mais concorrência na oferta desses empréstimos, desse crédito, que você possa ter mais segurança para as instituições e que com isso elas possam baixar os juros. E que também o tomador do empréstimo ele possa ter menos burocracia na hora de pegar esse empréstimo. Agora, o Marco Legal das Garantias ele veio aqui para o Congresso, para avaliação dos deputados e senadores, ainda no governo anterior, o governo Bolsonaro, mas no governo atual, do governo Lula, o Ministério da Fazenda, o governo atual concordou com essa proposta, com esses pontos, e aí o relator, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, ele, depois dessa avaliação do que o Senado tinha feito na proposta, ele acatou quase 40 das 50 emendas que tinham sido feitas pelos senadores e, em linhas gerais, prevê, por exemplo, que o tomador de empréstimo ele pode oferecer, digamos, um mesmo imóvel para mais de um empréstimo. Claro, limitando ali alguns percentuais de quanto que ele vai comprometer com esse empréstimo à medida que ele for pagando, mas que ele possa, então, ter essa garantia, esse imóvel tendo como, colocado como garantia para mais de um empréstimo, se for o caso, que também nessa avaliação você possa, inclusive, ter entre esses imóveis que são oferecidos ali como garantia de empréstimo, imóveis que estejam em alienação fiduciária, que, por exemplo, para quem pega ali um empréstimo imobiliário com um banco, o imóvel, enquanto você não termina de pagar esse empréstimo, o imóvel é de propriedade da instituição financeira, é do banco, mas com usufruto de quem pegou esse empréstimo. E quando você termina de pagar esse empréstimo em alienação fiduciária, o imóvel passa a ser seu. E que aí, então, por esse marco legal das garantias, você pode colocar esse tipo de imóvel, inclusive que esteja em alienação fiduciária, que isso possa fazer parte, então, de garantia de empréstimos. E uma das emendas que o Senado tinha feito e que a Câmara agora concordou é que não haja possibilidade de penhora do único bem ofertado pela família como empréstimo. Isso tinha sido um ponto polêmico que estava em discussão nessa proposta do Marco Legal das Garantias e que agora, então, fica no texto que não vai ser possível a penhora se esse for o único bem da família. Há uma série de outras questões aí no Marco Legal, é uma proposta complexa, com muitos pontos. Eu sempre deixo aqui o convite, Márcio, para que quem acompanha a gente no resumo da semana, se tiver muito interesse aí nessa questão dos empréstimos, que possa ir lá, tanto nas reportagens da rádio, da TV e da agência Câmara, como também no próprio texto aprovado pelos deputados, texto que, como eu disse, teve a votação concluída e agora vai à sanção presidencial. Perfeito. Bom, e dessa área econômica vamos para a área da saúde, né? Teve duas propostas bastante importantes votadas na área de saúde e previdência, uma delas que obriga o SUS a oferecer tratamento para quem sofre de fibromialgia e também de fadigas crônicas, não é, Ana? Exatamente, Márcio. Para quem acompanha a gente aqui
Vamos lá, o que é a fibromialgia? Nem todo mundo sabe, Exatamente, né? Vamos começar explicando Perfeito, o que é a fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença, ela é causada por uma dor intensa nos músculos e nos ossos. Quem tem fibromialgia sente muita dor. Mas o diagnóstico não é fácil para quem tem essa doença e ela também pode levar a pessoa que sofre desse mal à fadiga, a distúrbios do sono, a rigidez matinal, a paralisia nas extremidades e é difícil realmente. Então, essa proposta aprovada pelos deputados nessa semana, ela prevê que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele deve ofertar um tratamento multidisciplinar a quem tem fibromialgia e doenças semelhantes como fadiga crônica, por exemplo. E o que é esse tratamento multidisciplinar? É você ter a possibilidade de atendimento por médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, que você possa ter acesso a exames, que você possa ter uma assistência farmacêutica. Quer dizer, é um tratamento ali completo, que abranja os vários aspectos para poder levar mais qualidade de vida a quem tem essas dores crônicas aí, dessas dores causadas pela fibromialgia. A proposta aprovada, ela também prevê que possa haver campanhas para divulgação da doença e esclarecimento sobre ela e também formas de prevenção. A proposta, ela foi relatada pelo deputado José Guimarães, do PT do Ceará, ela já tinha sido votada pelos deputados, foi ao Senado, passou por modificações, voltou à Câmara, votação concluída, ela vai agora à sanção presidencial. E outra proposta aprovada é uma tentativa, né, do governo, com apoio aqui do Congresso, a partir dessa votação, de tentar diminuir as filas no INSS, não é, Ana? Esse é um problema, fila no INSS é um problema que afeta muita gente. Quando todo mundo ali, o trabalhador que, por algum motivo, ele precisa entrar com um processo no INSS de auxílio-doença, de aposentadoria por incapacidade, e que ele precisa passar por perícia, é uma luta. O próprio governo admite isso e, por isso, apresentou essa proposta para que haja uma possibilidade de redução das filas do INSS. O governo colocou alguns números, que hoje você tem cerca de 6 milhões de pessoas aguardando mais de 200 dias por uma perícia. E sem a perícia, como eu disse, você não consegue aí a concessão desses benefícios. Por essa proposta, o que fica estabelecido, por exemplo, para você tentar reduzir essa fila do INSS, é o pagamento de uma gratificação aos servidores do INSS por 9 meses, que possa haver a possibilidade ali de perícias feitas de maneira remota, que você possa dispensar em caráter excepcional a perícia no caso de haver atestados médicos ou odontológicos para concessão de licença para tratamento em saúde. Então, isso daí foi colocado, é um projeto de lei, foi bastante discutido no plenário. Agora, Márcio, esse ponto do INSS, os deputados, de forma geral, foram favoráveis. O que causou muita polêmica no plenário é porque esse projeto ele não trata só disso. Ele também traz ali, nessa proposta que foi aprovada pelos deputados, também trata, além dessa questão do INSS, do reajuste em 18% dos vencimentos na remuneração das forças de segurança pública do Distrito Federal, então bombeiros militares, policiais militares e civis do Distrito Federal, reajuste de 18% parcelado em 2 vezes, como já aconteceu com outras categorias do serviço público, e também prevê a modernização do regime jurídico dos servidores da FUNAI. Esse ponto não causou polêmica, parlamentares de oposição falando que era muito assunto para um único projeto. Por outro lado, a maioria dos deputados entendeu que esses 3 pontos eram pontos importantes, tanto a redução da fila no INSS, como a questão do reajuste às forças de segurança, também a questão da FUNAI. E aí, essa proposta foi aprovada e agora precisa da avaliação dos senadores. Bom, e a Câmara também aprovou um outro projeto de alcance social bastante extenso, né, Ana? Eu vou ler aqui o nome completo, é a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. Do que se trata essa ação? Então, Márcio, essa política voltada à população em situação de rua, ela procura dar uma esperança a quem está na rua. A gente sabe que são muitos casos, são muitas histórias de vida. Há uma estimativa aí de 300 mil pessoas vivendo em situação de rua nas cidades brasileiras, um número que vem crescendo nos últimos anos e preocupando inclusive o parlamento. E aí essa é a ideia da política que foi apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, e relatada pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, prevendo uma série de questões, por exemplo, a concessão
de bolsa de incentivo financeiro àqueles que estão em situação de rua e participem de programas de qualificação profissional. Também naqueles estados e municípios que venham aderir a essa política, que eles possam criar centros de apoio a essa população em situação de rua para ela ser recolocada, ou não, às vezes nem recolocada, para ela poder entrar no mercado de trabalho. Então, nesses centros de apoio, poder ter essa articulação de postos de trabalho a essa população em situação de rua, inclusive prevendo a facilitação de documentos, porque muitos estão sem os seus documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, então que eles possam ter facilitado essa questão dos seus documentos. Que nessa política nacional também haja ali um incentivo à formação de cooperativas, por exemplo, cooperativas de materiais recicláveis, que você possa ter estímulos aos artistas de rua, que você possa ter oferta, então, de programas de treinamento e qualificação profissional. Foi uma proposta apoiada pela maioria dos deputados, mas houve ali algumas críticas no sentido de alguns deputados de oposição, se não seria demagogia o que está sendo oferecido pela dificuldade e pela multiplicidade de casos envolvendo essa população em situação de rua. Mas a maioria dos deputados entendeu que essa política nacional de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua pode ser, sim, um caminho para levar mais dignidade, moradia, acesso à saúde e à educação a essa população. Essa proposta ainda precisa da avaliação dos senadores, agora que foi aprovada pelos deputados. Bom, e o último tema votado aqui na Câmara dos Deputados repõe as cotas para filmes nacionais, a transmissão de filmes nacionais. Até quando, Ana? Até 2033. Então, portanto, por esse projeto aprovado aqui, até 2033, a ideia é que você tenha cotas para filmes nacionais nas salas de cinema do país. Lembrando aqui um pouquinho, essa cota ela já existiu. Entre 2001 e 2021, você já tinha essa cota de filmes nacionais nos cinemas, isso acabou. E aí, o deputado licenciado Marcelo Calera apresentou essa proposta para poder prorrogar essa cota. A relatora, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, concordou e ela ressaltou, enfatizou muito em plenário que a cota para o filme nacional nas salas de cinema, ela é uma medida muito importante para estimular a indústria cinematográfica nacional, para a formação também até de plateias, para que os brasileiros possam ir ao cinema e possam se ver no cinema. A proposta aprovada, ela não define proporção, quantidade de filmes, isso aí fica tudo para uma regulamentação posterior, que deve ser feita ouvindo-se a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, mas a proposta ela já tem ali um indicativo de que as empresas que descumprirem essas cotas, elas podem ser punidas, desde a advertência até a aplicação de multas. Essa proposta ela foi aprovada pela maioria dos deputados, mas também houve críticas, alguns deputados, por exemplo, do Partido Novo, colocando que seria uma imposição do Executivo, uma imposição do Estado sobre a iniciativa privada, porque as salas de cinema realmente são empresas, mas a maioria entendeu que essa cota é sim importante, como eu disse, para o fortalecimento da indústria nacional. Por essa proposta aprovada, aqueles filmes de streaming, nas plataformas de streaming, filmes brasileiros em plataformas de streaming, se eles já tiverem nessas plataformas, eles não entram nessa cota. Então, quer dizer, um filme de streaming que vai lá para o cinema, ele não vai entrar nessa cota e não vai contar para efeitos dessa proporção mínima de filmes nacionais que vai ser estabelecida a partir da prorrogação dessa cota até 2033. E aí é uma proposta que também ainda vai para avaliação dos senadores. Bom, e da Câmara vamos para o Congresso Nacional, a votação que reúne deputados e senadores. Primeiro, o Congresso derrubou vetos presidenciais para 2 temas relacionados à área de transporte, não é, Ana? Isso. Teve um amplo acordo para essa sessão do Congresso. Eu não comentei aqui, Márcio, em relação às propostas aprovadas pela Câmara, mas eu acho que agora, a gente falando aqui da sessão do Congresso, é interessante a gente pontuar o seguinte: a gente tem tido aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, a obstrução de partidos, de alguns partidos, principalmente partidos ali de oposição, que estão ali apresentando uma série de instrumentos regimentais para poder não votar alguns temas,
por conta de um protesto em relação a decisões do Supremo Tribunal Federal que, na avaliação desses parlamentares, está invadindo competências. E eles citam, por exemplo, o marco legal para a inconstitucionalidade do marco legal de 88 para a demarcação de terras indígenas, que foi recentemente definido pelo Supremo, as discussões que estão no Supremo sobre descriminalização do uso de drogas, a questão do aborto, enfim. Só que para essa sessão do Congresso houve ali um acordo, inclusive envolvendo deputados e senadores de oposição, para votação, tanto na derrubada de vetos, quanto a votação de alguns projetos de crédito orçamentário. Por isso, nessa votação, que você precisa ali de um número mínimo para derrubada de vetos, número mínimo de votações, é uma votação um pouquinho mais complexa, foi possível por conta desse amplo acordo. O que foram esses vetos derrubados? Foram vetos derrubados em duas leis, como você mesmo destacou, Márcio, leis relacionadas a transporte. Uma delas é a que mudou várias questões na legislação de trânsito brasileira, entre elas a exigência de exame toxicológico para categorias de motoristas profissionais. O que tinha sido vetado pelo presidente da República era a punição para aquele motorista que não apresentasse o seu exame toxicológico no prazo certo. Pela proposta que tinha sido votada pelos parlamentares, o que são essas punições? São penalidades como multa de 5 vezes o valor da infração gravíssima, atualmente R$ 1.467, além de 7 pontos na carteira, caso o motorista, então, não fizesse esse exame no prazo certo. O governo tinha vetado achando que era uma punição desproporcional, mas os parlamentares entenderam que era, sim, importante ter essa punição no caso daquele motorista das categorias C, D e E que não façam no prazo correto e na medida necessária esse exame toxicológico. Então, isso voltou com a derrubada do veto, isso volta para a legislação. Os outros vetos derrubados têm relação com a lei geral ali das ferrovias, a lei das ferrovias que tem uma série de regras para a questão de concessão de ferrovias e participação da iniciativa privada. Havia alguns vetos ali tratando da possibilidade dessas empresas concessionárias pedirem revisão de alguns valores de outorga. Com essa derrubada desses vetos, essas empresas, então, têm essa possibilidade, especialmente, por exemplo, no caso que elas comprovem que estão tendo prejuízos que não tinham sido compatibilizados, computados ali no início, quando houve o contrato de concessão, que elas possam, por exemplo, pedir ali o aumento da tarifa, que elas possam ser desobrigadas de fazer investimentos nessas ferrovias, que elas possam ter alteração ali, prorrogação de contratos, por exemplo. Então, isso também volta para a lei das ferrovias. E aí, Márcio, teve a questão dos créditos, né? Isso, exatamente. Foram 8 projetos que abrem créditos extraordinários de perto de 3 bilhões de reais. Para quais áreas que vão esses créditos, Ana? Olha, Márcio, são várias áreas em ministérios, áreas também para pagamento do governo brasileiro a organismos internacionais. E esses projetos de crédito, eles são importantes para remanejamento dos recursos do orçamento. Então, o orçamento de 2023, o atual, portanto, já está em curso, e aí havia necessidade de remanejamento de recursos, tirar de uma área, passar para outra. Então, foi uma votação ali para diversos ministérios, cerca de 3 bilhões de reais, e também esses organismos, e muitos desses recursos relacionados a emendas parlamentares, quer dizer, aquelas destinações que os parlamentares, senadores e deputados fazem ali nas suas bases eleitorais com recursos do orçamento. Então, esse remanejamento inclui essas emendas, e isso foi até colocado ali no plenário durante a sessão do Congresso, que esse acordo para poder votar tanto a derrubada dos vetos quanto essa questão dos créditos envolvia também essa questão das emendas parlamentares. Muito bem, então estes foram os principais temas discutidos aqui na Câmara dos Deputados e também no Congresso Nacional ao longo desta semana, e agradeço pelos detalhes trazidos pela Ana Raquel Macedo. Obrigado, Ana. Até semana que vem. Obrigada, Márcio. Obrigada também para quem acompanha a gente aqui no Resumo da Semana, ao vivo, com a gente aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara, no YouTube, na nossa rede legislativa de rádio e TV, e também para quem acompanha a gente depois em podcast e pelas nossas emissoras parceiras em todo o país, como a Rádio Paulo Freitas FM 87.9, da cidade de Paulo Freitas, no Paraná.